Bem-vindos ao podcast Descobrindo Charlotte Mason, um verdadeiro convite às ideias vivas de Mason. Eu sou a Mariana e, juntamente com a Janice, nós temos como principal objetivo aqui fornecer ferramentas para você, pai, mãe, educador, que busca dar uma educação viva às crianças ao seu redor. Nós realizamos recentemente a terceira edição da Conferência do Charlotte Mason em Comunidade, e o tema deste ano de 2026 foi Daquilo que vimos e ouvimos, a missão dos pais na formação do caráter. E durante esse tempo que nós passamos online, nós vivemos momentos marcantes de reflexão, aprendizado e encorajamento sobre o nosso chamado como pais educadores. As palestras, ou melhor, as palestrantes da conferência compartilharam histórias reais, princípios práticos e palavras que reacendem em nós o propósito de educar com fé e coragem. E nós queremos compartilhar com você alguns trechos das palestras da conferência. Lembrando que, se você faz parte do Charlotte Mason em Comunidade, todas as gravações da conferência já estão disponíveis na plataforma, é só acessar. E se você gostaria de conhecer o Charlotte Mason em Comunidade, o nosso querido CMC, e participar dessa caminhada viva conosco, eu vou deixar o link na descrição desse episódio. Então agora, prepare o seu coração, porque ao longo dos próximos episódios nós vamos ouvir de mães educadoras que encontraram na filosofia educacional de Charlotte Mason um caminho sólido para educar os seus filhos nas mais diversas circunstâncias e diferentes realidades. Lembrando que nessa missão de educar nossos filhos, somos chamados a cooperar com o Espírito Santo. E agora vocês vão ouvir da Julia Vondrasek, uma mãe educadora que colabora conosco aqui no CMC, desenvolvendo materiais para o tempo de crescimento tranquilo. E a Julia vai falar justamente da importância de lermos contos de fada para as crianças nessa fase de crescimento tranquilo. Por que ler fábulas e ler contos de fadas para crianças pequenas? Eh, a Charlotte, ela traz isso, né, nos livros dela. Ela vai falar sobre a importância da gente, ter isso, no currículo, lá nos anos formais. As crianças, a partir dos 6 anos de idade, elas leem as fábulas de Esopo, tem contos de fadas, e ela fala também sobre as crianças pequenas conhecerem essas fábulas e esses contos. E é muito interessante que, às vezes, né, quando a gente lê, por exemplo, vou pegar o exemplo, né, Chapeuzinho Vermelho mesmo, né. A gente tem ali a Chapeuzinho e ela recebe, no começo da história, uma ordem da mãe dela, né, do caminho que ela deveria seguir. E o que acontece, né, no meio do caminho, ela encontra o lobo, ela é enganada, né, por ele, e ela resolve então seguir o caminho diferente daquele que a mãe orientou ela. E no final, quando ela então chega ao destino, né, à casa da vovozinha, ela se depara com o lobo, né. Algumas versões vão trazer que o lobo come realmente, né, a vovó, come Chapeuzinho, e fim da história. Outras versões vão trazer que ele come as duas, mas chegam os caçadores e conseguem abrir a barriga do lobo e libertar, né, ou às vezes a vovó, né, libertam a vovó e simplesmente salvam a Chapeuzinho, que estava ali em apuros, né. E veja, quando a Chapeuzinho está vivenciando toda essa situação perigosa, pensa se isso acontecesse de fato, né? Se um lobo pegasse, né, uma criança no meio da floresta, olha que terrível, seria a morte, provavelmente, a consequência final disso, né? E talvez hoje nós não temos lobos em volta das nossas casas, né, não sei onde todas vocês moram. Aqui em volta da minha casa eu tenho escorpião, cobra e aranhas caranguejeiras. Esses dias, faz 2 dias apareceu uma aqui no pátio, né. E eu oriento meus filhos: "Olha, se você vê esse bicho, você não toca, você não chega perto, você, né, obedeça a mamãe". Então, o conto da Chapeuzinho, ele vai proporcionar a vivência da Chapeuzinho para a criança de uma maneira que ela não corre o risco real do encontro com o lobo, né. E nós podemos, eh,
também interpretar, né, a história de que existem vários lobos ou vários vilões ao redor, né, da vida das nossas crianças de diferentes maneiras, em diferentes lugares. E nós podemos, então, ensinar nossos filhos que eles devem obedecer, né, à voz do pai, à voz da mãe, e a história ela vem para contribuir a esse ensinamento. A imaginação moral da criança, ela é alimentada com essa história que, por mais que a criança ela não vivencia, né, o perigo real, ela vê a consequência. Outra coisa que acontece nos contos de fadas, por exemplo, A Pequena Sereia, eh, O Gigante Egoísta, A Pequena Vendedora de Fósforos, esses são contos que vão tratar da morte. E às vezes a morte é um tema sensível, é um tema difícil a gente tratar com criança pequena. E eles vão tratar de uma maneira super, delicada com a criança. Então, os contos de fadas e as fábulas, eles são muito importantes. Eles cooperam muito com a educação das nossas crianças, de uma maneira que livra elas de vivenciar o perigo, a dor, o sofrimento, né, de uma escolha errada, de uma desobediência. Ensina elas também ao que fazer quando se depara com uma pessoa que quer enganar, com uma pessoa que é mentirosa, né, astuta. Elas começam a conhecer as diferentes formas de caráter humano, né, que existem realmente pessoas que querem se aproveitar de uma criança, querem se aproveitar de uma situação. E isso começa então a ser ensinado de uma maneira leve para o coração das nossas crianças. E eu queria finalizar lendo a citação do Chesterton, que diz assim: os contos de fadas, portanto, não são responsáveis por produzir nas crianças medo ou qualquer forma de medo. Os contos de fadas não dão à criança a ideia do mal ou do feio. Isso já está na criança, porque já está no mundo. Os contos de fadas não dão à criança sua primeira ideia de bicho-papão. O que contos de fadas dão à criança é sua primeira ideia clara da possível derrota do bicho-papão. O bebê conhece o dragão intimamente, desde que tem imaginação. O que o conto de fadas lhe proporciona é um São Jorge para matar o dragão. Então, muitos contos, eles vão apontar para um salvador, para alguém que às vezes é a providência divina na história, né? Algo sobrenatural que intervém e ajuda, por exemplo, Cinderela, né? A conseguir conhecer o seu príncipe. Então, eles apontam para o Senhor Deus. O nosso Deus, ele é um Deus de beleza, de ordem, de justiça, bondade, santidade, né? E nos contos de fadas, o bem e o mal, eles vão estar em um contraste muito escancarado. E isso vai ajudar a criança a aprender a discernir o bem e o mal, o certo e o errado. E também a Charlotte, ela vai falar, né, que a criança, ela é como assim, como se ela tivesse uma bússola que ela não sabe ainda usar. E ela dá atenção, ela dá ouvidos a quem instrui, a quem orienta ela. E Deus colocou nós, pais, mães, professores, com esse privilégio de servir as nossas crianças, em ajudar elas nesse caminho de aprender o discernimento, de aprender quem é Deus, de aprender sobre o seu caráter e levá-las ao conhecimento de Deus, que é o objetivo acima de todos os demais objetivos. Esse é o objetivo da educação.